Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que tudo esteja bem com você, que todos estejam com saúde na sua casa e que a mão de Deus esteja abençoando a sua vida. E hoje quero te convidar a meditar comigo sobre um tema: fé. Você é uma pessoa que tem fé ou não? Tem pessoas que dizem ou podem dizer que não têm fé, mas a fé é algo inerente ao ser humano. Todo mundo tem fé, seja ela uma fé positiva ou negativa. Se perguntarmos a alguém, você tem boa perspectiva, esperança sobre o dia do amanhã? O que você espera do dia do amanhã? Talvez grande parte das pessoas digam que a expectativa sobre o dia do amanhã, o que eles esperam do dia do amanhã, é algo pior. E por que elas pensam isso? Porque as informações que elas estão recebendo e armazenando são informações negativas que apontam sempre para uma piora. Mas isso não quer dizer que isso seja uma realidade, que seja um fato. Precisamos ter um olhar que veja, consiga enxergar possibilidades no dia da manhã. Não somente a possibilidade negativa, mas também a possibilidade positiva de coisas melhores, de melhoria nas condições que se está hoje. Eu quero ler um texto bíblico para respaldar, aquilo que nós vamos falar aqui. E o texto é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza. Repita aí. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, pode repetir também, grifar, anotar, convicção de fatos que não se vê. Então a fé é algo que é chamado aqui no texto bíblico de certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, quando você tem um olhar sobre o dia do amanhã, sobre o futuro, pessimista, isso é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, por conta das informações negativas que você absorve e recebe, você começa a enxergar o amanhã e ter certeza de que esse amanhã vai ficar pior. Isso também é fé, uma fé negativa. Então precisamos ter fundamentos corretos para que a nossa fé seja uma fé que não nos enfraqueça, mas fortaleça. Porque se você tem uma expectativa negativa do dia do amanhã, você certamente vai perder suas forças. E você vai começar a pensar, para que eu vou fazer isso se amanhã vai estar pior? Para que eu vou fazer isso se isso não vai me adiantar em nada? Para que eu vou aprender alguma coisa a mais se isso não vai me trazer um retorno positivo? Então você começa a ser afetado na sua alma, na sua mente. Consequentemente, essas reações vão expandir para a tua espiritualidade e também para o teu físico. Começa a ter preguiça, começa a procrastinar, começa a ter medo. Todas essas questões são sentimentos que vão invadindo o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, por conta de você permitir que essas informações negativas, elas determinem a forma de você olhar e pensar sobre o dia do amanhã. E o que a Bíblia também nos diz? A Bíblia nos fala o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você precisa trazer outros fundamentos para a sua mente, para que a sua mente comece a enxergar uma outra forma. Vamos ler novamente o texto de Hebreus? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então você precisa de novas informações. Informações boas, que vão trazer esperança a você, que vão trazer essa fé, essa confiança
de que amanhã pode haver coisas melhores. Veja, sempre vai haver possibilidade de coisas ruins e de coisas boas. Onde você vai colocar a sua fé? Nas coisas ruins ou nas coisas boas? Fortaleça a tua mente, fortaleça o teu espírito, a tua alma, colocando dentro de si, enchendo a sua mente, né, que a Bíblia chama de coração, de coisas que vão te trazer esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o próprio salmista, ele diz assim: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando olhamos para o dia do amanhã somente com a possibilidade negativa de piora, isso também é um pecado, porque estamos acreditando numa mentira, visto que essa não é a única opção sobre o dia do amanhã. Então, hoje eu te convido a pensar não somente que as possibilidades para o dia do amanhã são piores, negativas, são negras. Coloque luz no dia do amanhã e você só colocará luz no dia do amanhã se você trouxer outras informações para dentro de você. E as informações que eu sugiro para você são da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a palavra escrita em Salmo 119, 105, que o salmista escreve sobre as Escrituras. Então, as Escrituras são o fundamento, né? Porque noutra tradução, Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é mais firme do que a palavra de Deus? Será que são as notícias, informações que você recebe todos os dias, ou a palavra de Deus que é eterna, subsiste eternamente e nunca falhou? Então comece a pegar a palavra de Deus. E uma dica que eu dou para você é: qual é o seu problema? O que está te trazendo uma visão negativa sobre o dia do amanhã? Adicione informações positivas também para equilibrar essa balança, para que você não enxergue o dia do amanhã somente pela perspectiva negativa, negra, de escuridão. Comece a adicionar informações à palavra de Deus, à promessa de Deus, para que você comece a enxergar o dia do amanhã de uma forma mais positiva. Por quê? Porque Deus está no amanhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe o futuro. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E Deus pode preparar um futuro muito melhor para você. Comece a olhar, enxergar, faça desenho. Pegue aquilo que está te preocupando, causando ansiedade, preocupação, traga uma palavra de Deus sobre essa informação. Amanhã a economia vai piorar. Pegue uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, coloque em cima dessa informação. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é muito mais poderosa do que essa informação sobre a economia que deixou você preocupado. Deus tem promessas de cuidar de você. Deus tem promessas de zelar por você. Deus tem promessas de não deixar para faltar para você o pão de cada dia. Faça a sua oração confiadamente. Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã ele vai prover novamente, porque Deus é fiel. Ele prometeu que não nos deixaria sós, mas eu preciso continuar confiando. Uma última coisa que eu quero dizer, para fechar aqui essa nossa meditação de hoje, é que a fé, ela não é simplesmente um pensamento sobre o amanhã. Ele é um pensamento, é uma construção daquilo que Deus irá fazer. Fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam. Então você cria uma expectativa a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é gerada pela palavra de Deus. E o que é a fé? Certeza de coisas que se esperam. Então, o que você espera em Deus? Eu espero
a minha família estruturada, meu casamento restaurado. Eu espero no dia do amanhã ter recurso para pagar minhas contas. Opa, tudo bem. Desenhe isso. Desenhe a palavra de Deus nisso. Coloque ali diante de você e estimule a tua mente a acreditar naquilo ali. Certamente, no momento em que você conseguir visualizar aquilo como uma realidade, essa realidade vai se manifestar. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se vê. Então você não vê ainda, mas você sabe que isso vai acontecer. Isso é fé. A fé, ela é perseverante. Ela não tem apenas um estalo, ela não é como uma bomba que causa uma explosão e depois acabou. Não. A fé é uma chama que se acende e precisamos colocar combustível nessa chama para que essa chama continue acesa. Então você acredita que vai acontecer uma coisa e você continua acreditando amanhã, e você continua acreditando depois da manhã, e você continua acreditando depois da manhã, e cada vez mais o seu ser vai sendo fortalecido. Essa é a dinâmica da fé. Pense nisso, medite nisso. Deus abençoe grandemente sua vida e que você comece a enxergar coisas sobrenaturais da parte de Deus para o dia do amanhã. Eu desejo a você que a sua fé seja ativada, e não somente ativada, que ela seja estabelecida, para que você viva pela fé, porque a palavra de Deus diz o que? O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. É Deus falando para mim e para você. Amanhã nos vemos novamente, se Deus assim permitir. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente sua vida.